Hoje, eu, Sidney Explains, vou mostrar uma planta tão cafeinada quanto o café, que cresce livremente em grande parte do continente e é arrancada dos quintais diariamente por quem não sabe o que está descartando. Fique comigo e vou mostrar qual é a planta, como diferenciá-la de outras e como transformar suas folhas em uma bebida suave, sem efeito rebote na sua cozinha. Eu venho bebendo isso há mais de um ano e, sinceramente, prefiro isso ao café. Aqui está o motivo. Café não cresce aqui, nunca cresceu. Todo o grão que você já comprou foi cultivado a milhares de quilômetros de distância, transportado por um oceano, torrado, embalado e teve o preço aumentado em cada etapa. Por isso, um hábito diário custa entre $1.000 e $2.000 por ano. Você não está pagando pela cafeína, você está pagando pela distância. Há apenas uma planta nativa da América do Norte que produz cafeína. Ela cresce como erva daninha. Chama-se Ilex vomitoria, um azevinho perene de folhas brilhantes, que cobre o sudeste dos Estados Unidos do Texas à Virgínia, prosperando em solo arenoso, seca, ar salgado e negligência. Paisagistas consideram um incômodo e donos de casas pagam para removê-la. Durante todo o tempo, as folhas desse arbusto têm a mesma cafeína do café e teobromina, o estimulante do chocolate. Essa combinação é o que torna a planta especial. O café só te afeta pela cafeína, um pico rápido seguido de queda horas depois. O Yaupon contém cafeína e teobromina. A teobromina é um estimulante mais suave e lento, e as duas, juntas, oferecem energia constante, sem ansiedade ou queda brusca que leva a buscar outra xícara. Quem faz a troca relata sentir-se alerta e calmo simultaneamente. Bebo isso às 2 da tarde e ainda durmo bem, algo que nunca acontecia com café. E não há amargor, nenhum. O café é amargo porque a torra cria compostos amargos, e porque o grão já é carregado deles desde o início. As folhas de Yaupon quase não têm taninos amargos, tornando a bebida suave e levemente doce, sem precisar de leite ou açúcar. Você a consome pura, queira ou não. Então aqui está a pergunta óbvia. Se essa planta cresce de forma selvagem em toda uma região, produz cafeína de verdade, tem um sabor melhor que o café e não custa nada, por que quase ninguém ouviu falar dela? Por que ela não está em todos os supermercados? A resposta é uma das histórias mais estranhas da botânica, resumida em uma palavra. Por milênios, os povos indígenas do sudeste dos Estados Unidos conheciam bem essa planta. Eles torravam as folhas para preparar a bebida preta, um chá forte, escuro e cafeinado usado em encontros sociais e cerimônias de purificação. Era tão central para a cultura deles que as folhas eram comercializadas por centenas de quilômetros para o interior, para tribos que viviam longe de onde ela crescia. Essa planta já era valorizada e conhecida antes da chegada dos europeus. Então, em 1789, um botânico sentou-se para dar à planta seu nome científico oficial. Em algumas cerimônias, os participantes jejuavam longamente, bebiam muito do preparado e praticavam um vômito cerimonial como parte do ritual. O botânico fez a conexão entre os dois e atribuiu a essa planta um nome em latim que ela carrega desde então, Ilex vomitoria, o azevinho do vômito. A planta não faz você vomitar, nunca fez? O teor de cafeína é similar ao de uma xícara normal de chá ou café, só faria mal se consumido em quantidade exagerada, como qualquer coisa. A náusea nessas cerimônias vinha do jejum e do próprio ritual, não da folha. Mas o estrago já estava feito. Imagine vender uma bebida cujo nome oficial inclui a palavra vômito. Por 2 séculos, esse rótulo fez o que nenhuma campanha de marketing conseguiu. Ele enterrou um substituto nativo para o café perfeitamente bom sob uma reputação que nunca mereceu. Por isso você compra grãos importados em vez de usar uma planta que pode estar crescendo no terreno baldio da esquina. Não porque o Yaupon seja pior, mas porque em 1789 alguém lhe deu um nome repugnante que pegou. Agora deixa eu te mostrar como realmente usar isso, porque é aqui que deixa de ser uma história e começa a te fazer economizar dinheiro. Primeiro, identifique bem, pois o Yaupon tem parecidos e é importante não errar. As folhas de Yaupon são pequenas, do tamanho da unha do polegar, ovais e com bordas levemente arredondadas. Não são pontiagudas. Se você estiver olhando para um azevinho com folhas afiadas, pontiagudas e irregulares, esse é outro tipo de azevinho, e não é o que você quer. O Yaupon gera bagas vermelhas translúcidas no inverno. Não coma as bagas, use apenas as folhas. Mas elas ajudam a confirmar que você encontrou o arbusto certo. Se você mora no sudeste, dirija por aí e vai começar a vê-lo em todo lugar assim que souber o formato. Se você não vive onde ela cresce, pode comprar folhas secas online de alguns pequenos produtores americanos por uma fração do preço do café especial. E um único pacote rende uma quantidade impressionante de xícaras. Aqui está o processo. Pegue algumas folhas verdes saudáveis e lave-as. Agora você pode mudar totalmente o sabor. Seque as folhas sem torrar, espalhando por 1 ou 2 dias até ficarem crocantes.
você recebe um Yaupon verde, leve, semelhante a chá verde. Ao torrar as folhas, obtém-se uma bebida escura e rica, semelhante ao café, que tornou a bebida preta famosa. Para torrar, espalhe as folhas numa bandeja e leve ao forno a 180 graus, observando sempre. Em 10 a 15 minutos elas escurecem até marrom profundo e sua cozinha terá cheiro de torrado. Retire quando estiverem marrons, não pretas. Depois você prepara exatamente como chá solto, uma colher de sopa de folhas torradas e trituradas por xícara. Deixe em infusão em água quente por cerca de 5 minutos, coe e beba. E aqui está algo que o café nunca pode fazer. O Yaupon não fica amargo se você deixar em infusão por muito tempo. Se deixar tempo demais, ele só fica mais forte, não fica áspero. Fisicamente, você não se desgasta como um bule de café. Colher folhas de um arbusto já crescido pode fornecer cafeína por meses. A principal percepção foi quando preparei a xícara pela primeira vez. Passamos gerações acreditando que a única fonte real de energia matinal é um grão que precisa cruzar um oceano para chegar até nós, quando uma planta que faz o mesmo trabalho esteve esse tempo todo crescendo em valas e cercas ao nosso redor. Grátis, mais resistente que qualquer cultura e melhor para os nervos. A cafeína nunca foi rara, o raro era a história que nos contaram sobre ela. Agora mantenha um pote de Yaupon torrado ao lado da chaleira, onde antes ficava o café, e não voltei atrás. É grátis, suave, sem queda de energia, frete ou aumento de preço. Uma planta que sempre esteve aqui. Se isso te mostrou algo que crescia sob seu nariz, compartilhe com quem precise. Até a próxima!